Virando a página, o presidente Jair Bolsonaro comentou nesta sexta-feira sobre as mudanças nos juros do cheque especial. Para o presidente, as alterações não foram feitas no canetaço ou sem diálogo. Abro aspas. Acho que foi bom o anúncio dos juros, né? 8% ao mês. Não é no canetaço, decidido pela CVM. O Brasil caminha nessa direção de os números passarem a ser compatíveis com a taxa básica de juros e com aquilo que estamos fazendo na economia, foi a fala do presidente. O órgão especial pela alteração nos juros do cheque especial, na verdade, é o Conselho Monetário Nacional. O governo decidiu limitar a 8% ao mês os juros cobrados pelos bancos no cheque especial. A medida entra em vigor em 6 de janeiro de 2020. O parcelamento no cartão de crédito entrou na mira do governo. E aí, Vera, o que achou do anúncio? Olha, muitos países limitam e estabelecem um teto para juros do cheque especial. Não é uma exclusividade do Brasil, também não é você estabelecer o parâmetro ali totalmente de qual deve ser a taxa de juros, é só fixar um teto. Eu acho que isso é razoável, ainda mais diante de um sistema bancário como o nosso, que tem baixa competitividade e em que o spread bancário é realmente exorbitante, é indecente, maior do que em qualquer lugar do mundo. São 76 os países que têm algum tipo de limite à taxa de juros. Então, até aí, eu acho que é uma medida que faz sentido. Pelo que se diz nos bastidores, ela vem sendo estudada pelo presidente do Banco Central há bastante tempo. Chegou-se a pensar numa outra medida ainda mais dura ali, mas optou-se por essa mais light. Então eu acho que está tudo certo. Eu não sou uma especialista nessa questão nessa questão bancária, ô Brown. Eu acho que tem especificidades aí de mercado para serem levadas em conta. Deixo a cargo do Sam e da Denise Campos de Toledo, mas eu acho que como uma medida geral, ela está concernente com o que se faz no resto do mundo, não é discrepante. Fala, Constantino. Não, eu não concordo com a conclusão da Vera, mas ela traz pontos muito importantes. É um caso muito sui generis, como eu já disse, e não é porque o governo resolveu colocar esse teto que ele virou um governo intervencionista que vai tabelar preços e virou as costas ao liberalismo. É um setor que, como a Vera explicou, tem fundamentos e casos em outros lugares do mundo, inclusive os Estados Unidos, que limitam o cheque especial. Vamos lembrar que usura foi durante quase toda a Idade Média condenada e proibida pela Igreja Católica. Então é um tema tabu. Tem muita gente até hoje que não entende a importância de você poder emprestar dinheiro cobrando juros, né? Recebendo por isso na diferença temporal. Né? É uma questão de trocas intertemporais. Você sacrifica o consumo presente, empresta para alguém que tem mais demanda para esse consumo presente, que vai te devolver na frente, e óbvio que tem que te devolver na frente mais do que você emprestou. Senão, qual é o estímulo para você emprestar e sacrificar o consumo? Então, é graças aos juros que a economia capitalista se desenvolveu. E não é por acaso que a comunidade judaica conseguiu se apropriar muito desse setor, porque os católicos proibiam, vetavam. E daí eu chego num ponto que eu queria. Eu já falei, né? Eu acho que é um erro, eu acho que é indecente um juros de 300% ao ano num país que tem 5% de taxa básica de juros, que é a Selic. Então, alguma coisa está errada nisso, alguma coisa. Poderia ser uma falha de mercado. Não é, eu acredito, uma falha de mercado, é uma falha de governo, porque tem inúmeras barreiras para entrada nesse setor. Você tirar uma carta bancária nesse país é um desafio homérico, não é à toa que poucos bancos viram. Se você é uma fintech e quer virar um banco ou emprestar, você não consegue. Então tem várias dificuldades criadas artificialmente pelo governo, que tem que levar em conta risco sistêmico, coisas dessa natureza, mas que punem demais da conta quem quer emprestar juros. E aí tem uma proibição legal, que é a Lei da Usura de 1933, que o deputado Paulo Eduardo Martins quer revogar com um projeto de lei. E esse talvez seja o melhor caminho, porque você vai liberar uma oferta muito maior de gente querendo emprestar ou empresas emprestando dinheiro, recursos, cobrando juros para competir com os bancos, que hoje formam um oligopólio nessa área. Então, eu não gosto da medida, acho que a equipe econômica liberal ficou constrangida, como inclusive saiu no Estadão, nos bastidores. Acho que foi uma demanda do Roberto Campos Neto e encampada pelo presidente por, obviamente, um viés populista, como reconhece o editorial do Estadão de hoje, mas acho que é muito cedo, muito precoce, para concluir que é uma virada intervencionista à lá tabela preços. Acho que é um preço específico que você consegue justificar, ainda que eu, mesmo com todas essas premissas, resolva e conclua
que o caminho errado foi escolhido pelo governo e o certo é a PL do deputado Paulo Martins e começar a tirar barreiras à entrada para que haja mais competição nesse setor. Vai lá, Josias. No Brasil, há dois tipos de assalto a banco. Há o roubo de fora para dentro e o assalto de dentro para fora. Essa decisão sobre o cheque especial é uma tentativa do governo de enfrentar o assalto bancário de dentro para fora. O problema é que a decisão está equivocada. Tabelar juro do cheque especial, isso é uma dilmada, é um negócio que não faz sentido. Você tem que estimular a concorrência nesse setor. E a concorrência não se estabelece porque os bancos estrangeiros que tentaram operar no Brasil afirmam que há um excesso de regras e um excesso de tributação que impede a concorrência. Então, alguns tentaram, foram embora, outros estão aí a duras penas. Então, acho que o governo tem que atuar nessa área de estimular a concorrência entre os bancos e não tabelar o juro do cheque especial. Até porque reduzir de 300% para 150% continua exorbitante. E você passa a falsa impressão para as pessoas que não lidam muito bem com o controle monetário de que agora está tabelado, então eu vou entrar no cheque especial. E a situação não mudou, continua exorbitante. E é uma falsa solução. Além disso, há um problema adicional, porque o governo impôs a quem não usa o cheque especial, mas dispõe de uma margem, está lá, o banco reservou para fulano de tal 5 mil de limite, que o sujeito pode usar ou não. Mesmo não utilizando, por essa regra que foi decidida pelo Conselho Monetário, o sujeito vai pagar uma taxa. Quer dizer, então você vai penalizar, vai sobretaxar quem não usa o cheque especial para financiar quem usa. Isso não faz o menor sentido, é uma decisão equivocada. O governo deveria reconhecer isso, não é demérito nenhum reconhecer equívocos. Esse é um equívoco claro, devia ser revogado e o governo tem que analisar o que faz para estimular a concorrência. Não faz sentido manter essa decisão. Foi bom, Josias, ter lembrado essa taxa para quem não usa, mas tem direito ao cheque especial. Isso é bizarro, isso foi uma forma de que não precisasse o tabelamento ser um tabelamento, mas só um teto mais light, então criou-se essa taxa. Isso aí é um puxadinho que não faz sentido algum, concordo com ele.